Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno. E hoje a gente tá aqui com a nossa crítica com spoilers de Thor, Amor e Trovão. Exatamente, se você não viu o filme ainda, foge daqui, vai ver o filme primeiro, depois você volta, porque nós vamos entrar em detalhes da trama e no fim do vídeo nós também vamos explicar as duas cenas pós-créditos, o que elas significam aí pro futuro do MCU. Então, seu Percival, já desce o nosso alerta de spoilers. A partir daqui, eu tô avisando, vocês vão tomar spoilers se continuar no vídeo, vocês foram avisados. E vamos entrar em detalhes da trama. Eu quero começar falando sobre o Gorr, que é um vilão absurdo, um dos melhores da Marvel até hoje. Pra mim, com certeza. Não só pelo... O vilão já é um vilão sensacional, né? Ele é um vilão muito bem escrito, muito bem feito. Quem acompanha o canal aqui já sabe dos nossos quem é, que a gente explicou direitinho ali. Também dos nossos expliquadrinhos, que a gente explica o arco inteiro dele com o Thor. É um vilão sensacional e não tinha ninguém melhor pra interpretar ele do que o Christian Bale, que é um baita ator. Exatamente, e aí eu tenho que dar créditos pro Taika Waititi, porque a história de origem do Gorr foi levemente adaptada aqui, né? Tem toda a perda da família, a perda da filha, né? Que nos quadrinhos é filho, mas enfim, tem uma adaptação aí. Só que ela foi melhorada. A motivação dele foi mais forte ainda do que nos quadrinhos, porque nos quadrinhos ele simplesmente decide matar os deuses porque eles nunca ouviram as orações dele. Aqui ele ainda é zombado por um deus, o deus do planeta dele tira sarro da cara dele, zoa ele, é um baita de um babaca, e aí ele tem uma motivação mais forte por todo o diálogo dele com aquele deus que esnoba ele. É, aquele deus bem God of War, né? Aquele deus que não tá nem aí pros humanos, no caso dele, na raça dele, lá não tá nem aí. Morreu, não tem o além deles lá, não tem nada disso. Você que se vire, pode rezar o quanto você quiser aí. Isso foi muito legal. Infelizmente a gente não teve o Knull, né? Isso já era um pouco previsível, até por causa de coisas contratuais com a Sony, né? Achava muito improvável a gente ter o Knull, mas eles chamam de Necrosword, o que já é uma coisa legal, mas infelizmente a gente não teve o Knull ali, a gente teve um deus ali que acabou morrendo, né, usando ela, não me lembro nem o nome dele, mas não era de muita importância, eu acho. É, não é falado o nome dele, eu acho. Na verdade ele só fala que matou o portador da Necrosword, né, mas não tem nenhum nome falado que eu me lembre. Isso, acho que é isso mesmo. Mas isso não tira, é o que você falou. O filme começa assim, né? O filme já começa com a história do Gorr. Você vê ali o Christian Bale também adora fazer essas coisas, né? Ele entra no personagem de um jeito que ele perde peso, ele não tá nem aí. Você vê ele todo magro ali, todo estrupiado, de não comer, de não beber, de não fazer nada. Muito legal a cena, ele enterrando a filha ali e depois o deus lá, que não tá nem aí tirando o sarro dele. É muito legal, essa adaptação foi legal sim. O que eu tenho a falar de mal do Gorr é dele não ter aparecido mais e ele ter morrido nesse filme. Eu gostaria muito de ter visto mais do Gorr. Eu queria... Esse é o tipo de vilão que eu acho que você poderia deixar para um segundo filme, um segundo volume, porque eu gosto demais desse vilão. Ele poderia ter sobrevivido, mas eu entendo a morte dele como um sacrifício necessário pra trama, até pro Thor adotar a filha dele, porque isso também é em parte importante do crescimento do Thor como personagem e do Thor finalmente encontrar o amor, né, que ele tanto procurava. É parte da mensagem linda do filme e também a redenção dele no final, né, que também faz parte do arco de evolução dele, que é uma pegada que me lembrou muito a ideia da série Good Place, né, que todo mundo pode se redimir, todo mundo pode virar uma pessoa melhor com o tempo. E eu achei isso maravilhoso. Falando desse jeito que você falou, realmente faz sentido, é legal. E eu ainda preferia ter visto aquele Gorr carniceiro que não via. Nesse filme eles fizeram mais que a Necrosword corrompeu ele totalmente, né? Mais do que nos quadrinhos, que é aquela vingança, aquela raiva dele que não cessa por nada. Eu acho que eu gostaria de ter visto mais isso pelo Christian Bale, porque eu acho que ele ia entregar demais. Eu acho que ele ia entregar muito. Acho que se pedido ele ia entregar isso também. Por isso que eu achei que talvez podiam ter deixado ele aí para um outro filme ou ter dado mais tempo de tela nesse, porque, casou muito bem. Casou muito bem o Christian Bale com o Gorr. Eu achei que assim, a parte do terror lá que ele tocou foi muito da maneira como ele tortura o Thor, a Jane e a Valkyria ali, né? Também o sequestro das crianças, de todos os filhos de deuses de várias raças diferentes.
diferentes, né? Ele é um vilão muito forte que tem uma pegada bem maníaca, assim, né? E ele gosta de fazer um terror psicológico mesmo, mas ao mesmo tempo, né, ele não foi tão carniceiro dos deuses. Ele foi carniceiro dos deuses até certo ponto, mas isso não me incomodou, porque eu entendi completamente todo esse contexto e a maneira como o próprio Gore trabalhou o Thor pra ele se tornar uma pessoa melhor no fim do filme. Sim, eu consigo ver essa visão, eu concordo com ela. Só que pra mim teve a mesma pegada de Doutor Estranho. Pra mim, Doutor Estranho não foi um filme ruim, mas eu achei que, eles podia ter entregado muito mais, a gente podia ter entrado em muito mais multiversos. Assim como nesse filme a gente podia ter entrado num Gore muito mais carniceiro, mostrando, como a gente sabe dos quadrinhos, o Gore vai ficando mais forte ali, dele matando os deuses, a gente vê ali de relance ali que ele matou alguns deuses, mas eu queria ter visto mais disso, eu queria ter visto mais o Gore matando deuses. Faltou um pouco de morte de deuses, mas a gente sabe também pela uma declaração da Natalie Portman que muitas cenas, tipo, planetas inteiros que foram filmados, foram cortados do filme, né? Teve muito material aí que provavelmente a gente vai ver num DVD aí, num bônus em breve, mas eu achei também que poderia ter mais mortes de deuses em cena, mas não me fez falta. E falando em Natalie Portman, eu preciso falar também do arco da Jane Foster e da metáfora maravilhosa das histórias do Jason Aaron, que está muito presente e muito fiel aqui, da Natalie Portman revertendo o processo da quimioterapia toda vez que ela usa o martelo, e isso seria uma metáfora do sacrifício de ser um herói, né? E ela realmente se sacrifica, algo que acontece exatamente igual nos quadrinhos, ela morre no braço do Thor ali, é uma cena muito fiel também, assim como o Mjolnir chamando por ela quando ela tá no leito de morte ali na cama do hospital, e o Thor falando pra ela não ir, e ela pegando o Mjolnir mesmo assim por causa do chamado do martelo e indo ajudar o Thor. Isso acontece também nos quadrinhos, não nesse arco especificamente, né, que foi adaptado, em outro arco que envolve o Mangog atacando Asgard, né, mas isso acontece nos quadrinhos e ela morre de fato nos braços do Thor. Enfim, todos os elementos aí, essa metáfora maravilhosa, o sacrifício dela, o drama dela, a relação entre ela e o Thor meio desencontrada até o fim, quando eles se entendem, tudo isso eu acho que foi maravilhoso, fez muita parte aí do brilhantismo da adaptação da Jane Foster e a cena dela falando que ela é a poderosa Thor, mas se ele não lembrar esse nome pode chamar de Doutora Jane Foster. Essa, foi sensacional, aquilo me arrepiou demais. O arco da Jane Foster tá muito bem feito, tá muito bem escrito, tá muito bem interpretado, do começo ao fim. Como a gente falou, a Natalie Portman, ganhadora de Oscar, não deixou a desejar em nada, muito bem, tá muito bem mesmo. E a história dela é lindíssima, lindíssima. Eles fizeram um pouquinho mais rápido essa evolução do câncer, a cada vez que a Jane Foster usa o Mjolnir, eles fizeram um pouquinho mais rápido do que realmente foi, mas não tinha jeito, né? Você tinha que fazer isso tudo num filme só, então eles fizeram o que deu pra fazer ali, ficou muito bom, e vamos ver aí, né? Vamos ver o que aguarda pra ela. E isso deles fazerem mais rápido tem um motivo que eu vou explicar quando a gente for explicar as cenas pós-créditos, tem um motivo muito claro, pelo menos na minha visão, deles terem acelerado esse processo e vai ser explicado no fim do vídeo. Outra coisa que eu preciso falar também, a Valkyria mais uma vez sensacional, roubando a cena, as cenas de ação dela são espetaculares, absolutamente maravilhosas, e ela como rei de Asgard também é impagável. Ela tá fazendo um baita de um trabalho, embora ela não queira muito fazer esse trabalho, ela quer mais ser uma guerreira, mas ela tá muito legal no filme também, e provocando o Thor ali por causa do amor dele pela Jane e tudo mais, ela tá espetacular. Inclusive no final eu achei que ela ia passar ali o manto, né, o cargo de rei, sei lá se a gente pode falar cargo ou não, mas eu pensei que ela ia passar porque ela não aguenta mais aquilo. E também falar do Axel, né, o filho ali do Randall que deu as caras. Deu as caras, ajudou o Thor bastante, foi um personagem muito interessante, aí uma baita de uma criança legal. E como eu falei na minha crítica sem spoilers, né, que o excesso de músicas do Guns tinha a ver com o humor do filme, é justamente que o nome dele na verdade é Astrid, mas ele escolheu ser chamado de Axel por causa de Axl Rose, né, o vocalista do Guns. E o excesso de música do Guns é justamente aí pra casar também, combinar com essa piada aí da mudança de nome do filho do Heimdall. E aproveitando que a gente tá falando dele, nós tivemos uma adaptação da Tropa Thor, que é um esquadrão de variantes do Thor aí, que tem muita importância nos quadrinhos
quadrinhos da Guerras Secretas, mas aqui a gente teve uma adaptação que o Thor, ele dá os poderes de Thor pra criançada, pra fazer um monte de variantezinha pequenininha do Thor ali, e fazer um exército de Thors junto com ele, com a Jane Foster. Foi uma adaptação, na minha visão, brilhante e muito inteligente também, porque já mostra que o Thor já tem a Thor Force, que é o equivalente a Odin Force. Quando o Odin, ele conjura, né, o feitiço que fala que só quem é digno vai poder erguer o Mjolnir, ele tá usando a Odin Force, e nos quadrinhos, depois que envelhece, o Thor também ganha a Thor Force, que é o equivalente, é como se fosse a força do pai de todos, quando o Thor se torna pai de todos, mas ele já tem alguma versão da Thor Force aí, pelo que ele fez com as crianças, e isso é muito importante também quando a gente entrar na segunda cena pós-créditos. Eu achei, quando eu comecei a ver, assim, não faz o menor sentido um monte de criança ali com o poder do Thor, mas ao mesmo tempo eu tava falando, eu não tô nem aí, essa cena é genial. Um monte de criança com o poder do Thor, brigando com os monstros, os bichos, e, tinha um monte de gente do meu lado, gargalhando, um coelho dando raio com os olhos, gente gargalhando do meu lado, foi genial. Se faz sentido, não sei, mas foi genial. Não, foi completamente genial, faz sentido porque ainda é um jeito de mostrar que o Thor já tem a Thor Force, ou pelo menos uma parcela de Thor Force, então ele está caminhando para se tornar o pai de todos, que é o que acontece naturalmente depois da morte do Odin, e ainda foi uma adaptação da Tropa Thor, inclusive com uma cena muito parecida com a cena mais clássica da Tropa Thor nos quadrinhos de Guerras Secretas, que é todo mundo levantando o braço antes de ir pra batalha ali, né, todos os Thors ali, a criançada levantando o braço antes de ir pra batalha, então eu achei que foi uma adaptação genial em vários sentidos e de várias direções diferentes da construção desse roteiro. Sim, muito legal mesmo, muito legal. Eu não tava esperando ver um monte de crianças com o poder do Thor matando diversos bichos das sombras. Realmente, foi absurdamente hilário e inesperado. E falando em hilário também, pelo amor de Odin, o tanto que eu ri com aquelas cabras, cara. Meu Deus do céu, aquelas cabras estão demais, velho. Eu passei mal de dar risada com as cabras. Sei lá, tem uma galera que tá achando que as cabras gritaram demais, não sei o que. Pô, cada vez que as cabras gritavam, eu tava morrendo de dar risada, eu passava mal, porque elas gritavam nos momentos que a gente menos esperava, né? Era quando a gente tava achando, agora elas não vão gritar bum, elas gritavam. Então era essa surpresa dos gritos das cabras aí, me pegou de jeito, cara. Eu ri muito com essas cabras aí. Não, o cinema inteiro também que eu tava rindo demais. Cada vez que elas berravam, é muito engraçado. Já começa ali na nave, né, dos Guardiões. Nossa, é muita risada. Toda vez que elas apareceram, deram muita risada e pra mim também não me incomodou em nada. E falando em risada também, Taika Waititi mais uma vez como Korg, dando aula de comédia. Passei mal de dar risada também. Confesso, fiquei desesperado quando o Zeus teoricamente matou ele, mas aí depois a gente vê que tá tudo bem aí. Foi um alívio pra mim, porque eu fiquei chocado naquela cena. Aliás, aquela cena inteira, o Zeus teoricamente matando ele, e aí o Thor teoricamente matando o Zeus, e eu vi aquilo e eu falei, que o Taika tá fazendo, mano? Mas aí depois tudo se resolveu e ficou tudo certo da maneira que tinha que ser. Embora eu esperasse que Zeus fosse morrer de fato, mas foi melhor não ter morrido. Quando a gente entrar nas cenas pós-créditos, a gente fala sobre isso. Eu também, a hora que começou ali, eu não comecei a entender nada. Eu falei, não é possível, o Taika tá querendo economizar CGI aí, porque para não ficar fazendo aquele corpo enorme, né, ele faz só a cabeça ali. Pensei isso, também matar os Zeus ali, eu falei, cara, não é possível que o Thor vai ser conhecido como o cara que matou os Zeus. Não é possível que eles estão tomando esse caminho. E aí no final a gente descobre que não é nada disso. Mas na verdade Zeus morreu de fato, ele só reencarnou. Eu vou entrar mais em detalhes daqui a pouco. Então beleza, vamos nessa. Vamos falar das cenas pós-créditos ou tem mais alguma coisa que você quer falar? Não, tá merecendo já. Cenas pós-créditos que são essenciais pro futuro do Thor. Então vamos falar e eu vou começar explicando por que Zeus morreu de fato. Primeiro porque o coração dele foi perfurado, né? Ninguém sobrevive com um negócio atravessando seu coração. E o negócio é o seguinte, nos quadrinhos isso acontece toda vez que um deus do Olimpo morre, ele reencarna, ele volta. Porque são deuses imortais, né? A não ser o Hércules, que tem uma parte humana ali, mas enfim, toda vez que um deus do Olimpo morre, ele volta. E
existem arcos dos quadrinhos aí que Zeus acaba voltando completamente louco, ele fica surtado e vira um conquistador de planetas aí, ele e todos os deuses do Olimpo, na verdade, são aniquilados, eles começam a viajar pelo espaço, no Novo Olimpo, que é uma cidade flutuante, eles usam essa cidade para chegar em diversos planetas e conquistar esses planetas, saquear esses planetas, e o Zeus aqui, aparentemente ele morreu e ele voltou um pouco mais pistola, né, e isso pode acontecer, inclusive tem ligação esse arco de Zeus pistola com Guardiões da Galáxia, porque na ocasião, quando o resto dos deuses do Olimpo surta de vez, o único que não morre e não reencarna de uma maneira completamente surtada é o Hércules, e aí ele acaba entrando pro grupo dos Guardiões da Galáxia. Atualmente ele não é mais um Vingador nos quadrinhos, ele é um membro dos Guardiões da Galáxia, e junto com Peter Quill e a equipe dos Guardiões da Galáxia, eles vão tentar parar os deuses do Olimpo que estão tocando caos no universo inteiro. Então a gente pode ver alguma coisa aí no futuro disso. E também agora vamos falar, Hércules apareceu, a gente queria demais, e ele apareceu até que enfim. Ele já tinha sido mencionado pelo Thor no filme, né? Pra quem não sabe, o Thor e o Hércules são grandes rivais nos quadrinhos, eles são rivais de longa data. Finalmente vamos ter essa rivalidade, eu achei muito interessante o jeito que eles vão provocar essa rivalidade, né? Talvez, muito provavelmente, como você falou aí, o Zeus deve enlouquecer e amando do Zeus, o Hércules deve ir atrás do Thor, e no final deve ser Thor e Hércules contra Zeus. Eu já acho que essa cena pós-créditos tá indicando aí, tá dando pistas de que vai acabar acontecendo num futuro não tão distante um filme possivelmente chamado Thor vs Hércules. Eu acho que isso vai acontecer, essa cena pós-créditos deu muito precedente, abriu muito espaço pra isso, né? E o Hércules, eles são rivais de longa data, ele e o Thor. Isso vem lá da Grécia Antiga. O Thor e o Hércules já batalharam entre si lá em 1280 a.C. e depois eles acabam virando meio amigos, meio rivais. Eles têm uma relação muito legal porque eles se provocam, eles disputam entre si quando eles estão lutando juntos, por exemplo, contra alguém. Eles sempre ficam querendo ver quem matou mais, e o Hércules eventualmente toma o lugar do Thor nos Vingadores quando o Thor aposenta por um breve momento, depois volta. Então isso também pode acabar acontecendo, a gente tem que ficar de olho nisso, e a relação muito boa deles, e eu espero imensamente ver esse Thor versus Hércules aí, que a Marvel já deixou muito bem encaminhado com essa cena pós-créditos. Com certeza isso vai ter. Falar um pouco aí da vestimenta dele, né, que tá simplesmente igualzinha a dos quadrinhos. Os caras fizeram de cabo a rabo perfeito, como ele tinha que ser. Impressionante, tá igualzinho. Eu queria muito ver o Henry Cavill, né, no lugar do Hércules. Não foi um outro ator que eu até peço desculpas que eu não sei o nome dele, mas tá muito legal. O visual tá incrível, impecável, e o ator é o Brett Goldstein, que é o cara de Ted Lasso. E aí eu já quero deixar avisado pra galera que não gostou do humor desse filme, sinto muito, já tenho certeza que vocês não vão gostar de Hércules, porque é o seguinte, Hércules nos quadrinhos é totalmente comédia pastelão, os quadrinhos do Hércules são exatamente o tom desse filme, é basicamente isso. Inclusive, uma das piadas mais recorrentes dos quadrinhos do Hércules é que ele fica pelado o tempo inteiro. Hércules é comédia pastelão, e o Brett Goldstein é um ator de comédia. Inclusive, esse filme deixa muito claro que o cara perfeito pra seguir adiante aí com as histórias do Hércules é o Taika Waititi. Já dá pra ver que a adaptação perfeita do Hércules pro cinema tem que ser dirigida e roteirizada pelo Taika, porque é exatamente o mesmo tom desse filme aí, é o que é o Hércules nos quadrinhos. E o visual, mais uma vez falando, impecável, exatamente igual dos quadrinhos. O que a gente vai ver é o que a gente já viu com o Zeus, né? O Zeus tá muito pastelão assim. Quando eu tava vendo o Zeus, eu falei, nossa, eu tenho certeza que o Hércules seria assim também, e é óbvio que vai ser. O Hércules vai ser igualzinho que o Zeus foi nesse filme, e realmente não tem ninguém melhor do que o Taika Waititi pra fazer esse filme do Hércules. Eu acredito que vai ser Hércules e Thor no final contra o Zeus, mas com certeza vai ter um embate, que a gente precisa ter esse embate entre Thor e Hércules. E é isso, e agora vamos entrar na segunda cena pós-créditos. Eu vou explicar por que é importante o negócio da Thor Force, né, Odin Force, e a questão do porquê que aceleraram o processo da Jane Foster, do câncer da Jane Foster matar ela. Nos quadrinhos ela convive muito tempo com essa ideia do câncer corroendo, e aí ela no final acaba morrendo, né, mas isso passa muito tempo, são muitos arcos. Aqui eles aceleraram porque o cinema você não tem condições
condição de fazer tantos filmes quanto você faz quadrinhos, né? Contar tantas histórias assim. E quando ela morre se sacrificando pra salvar Asgard nos quadrinhos, Thor, Odin e o deus Tempest, que é o deus que dá os poderes do Mjolnir, né? É o deus dos trovões, né? O geral ali, né? Que é o poder do Mjolnir. Eles se unem e honram o sacrifício da Jane Foster, justamente ressuscitando ela usando a Odin Force, né? E o Thor pode fazer isso com a Thor Force também. Nos quadrinhos, inclusive, da história do Gore, um dos Thors, uma das variantes do Thor morre e aí o Thor, pai de todos, usa a Thor Force pra ressuscitar o Thor que se sacrificou pra salvar todo mundo. Então o Thor pode usar a Thor Force pra trazer Jane Foster de volta e com isso ela volta aí e quando ela volta pra Terra, ela se dedica 100% ao tratamento do câncer, à quimioterapia. Ela abre mão dos poderes de Thor, mas ela cuida da saúde dela e eventualmente a Marvel pode fazer isso e trazer até, depois de uma eventual cura, ela de volta pra ser a Thor novamente. E isso é muito legal também porque a cena é no portão de Valhalla e acontece exatamente isso. Quando ela morre, ela chega no portão de Valhalla e ela hesita antes de entrar nesse portão e aí essa hesitação dela de passar pelo portão de Valhalla dá tempo do Thor e do Odin usarem a Odin Force pra ressuscitar a Jane Foster. Então fiquem tranquilos, ela morreu, mas talvez não por muito tempo. Esperamos que não, porque muito legal, muito legal ver a Natalie Portman ali como a Thor Jane Foster, ela acabou não revelando, né, qual que é a frase de efeito dela, de batalha, muito legal, e eles ainda precisam revelar qual que vai ser a frase de efeito aí, que não for engole meu martelo, é muito bom, mas eles vão ter que revelar em algum momento qual que é a frase de efeito que ela sussurrou no ouvido do Thor. Exatamente, eles deixaram também isso em aberto justamente pra gente imaginar aí, né, o que ficar imaginando o que pode ser e talvez até não respondam, né, talvez fique no imaginário mesmo, mas como a corrida dos 12 parsecs do Han Solo, que também não foi revelada no filme, tem coisas que os caras só deixam no imaginário. Talvez fique no imaginário, mas seria uma pena, eu quero muito saber qual que é a frase de efeito dela. Com certeza. E pra finalizar aqui o vídeo, é aquilo lá, é um filme legal, é um filme bom. Pra mim, só ficou devendo por causa do mesmo problema que pra mim, na minha opinião, teve com o Doutor Estranho. Achei que podia ter muito mais gore, porque é um vilão espetacular. O Christian Bale é espetacular, então eu queria ter muito mais visto esse cara, porque ele deu muito, mas ficou aquele gosto de quero mais pra mim. Pra mim é um filme perfeito. Eu acho que a única coisa que talvez melhoraria um pouquinho minha experiência seria uma aparição do Bill Raio Beta, mas não fez falta nenhuma pra mim. Eu até esqueci que ele existia durante o filme. Tava mais preocupado com a história mesmo e com as risadas que eu estava dando, porque vamos combinar, né? Ultimamente, se você tem a oportunidade de dar risada, é a melhor coisa, porque a vida tá difícil pra todo mundo. Então eu acabei não me preocupando com isso. E vamos ver se em algum dia, quem sabe, o Bill Raio Beta aparece. E também, né, o último comentário é que o filme termina com aquela clássica frase Thor will return. Então, pra todo mundo que tava achando que esse era o último filme do Chris Hemsworth como Thor, ainda bem que não é. Ele vai voltar e já tá avisado, já tá escrito. Então a Marvel já deixou esse contrato assinado com a gente de que a gente vai ver ele de novo como Thor. É isso, Thor vai voltar. E também, com o seu Chris Hemsworth, com certeza vai voltar. Mas também você pode interpretar como Thor, a Thor Jane Foster. Você não precisa escrever Thor Jane Foster, ela é uma Thor também. Então ela também pode voltar, tá no ar. É isso aí, esse Thor Will Return pode servir pra qualquer um dos dois. Até o Thor Sapo. Até o Thor Sapo de Loki, quem sabe. E as criançadas também, né? Sim. Todos os Thor. Então é isso, galera. Essa é a nossa crítica com spoilers. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo. Então aproveita e deixa minha sugestão pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada, nenhum desses conteúdos que a gente tá fazendo. Tem crítica de Miss Marvel na semana que vem. Vamos comentar todos os episódios de Mulher Hulk também mês que vem. Estamos comentando tudo que sai da Marvel aqui. Então se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal pra não perder nosso conteúdo, tudo sobre Marvel aqui no canal. É isso aí, dá aquele famigerado like aí, se inscreve no canal. E se você depois de assistir o nosso vídeo aqui, se quer saber um pouquinho mais de como era a história do Gore nos quadrinhos, dá uma clicada aí ou aqui, sei lá, e confere aí pra você ficar mais ainda por dentro dessa história que é belíssima. É isso, e também aproveitando, se você quiser conhecer mais da história do Hércules nos quadrinhos da Marvel, a gente tem um vídeo comentando a história completa dele também, que eu vou deixar aqui na tela final. A hora que acabar o vídeo, vocês podem clicar e conferir quem é Hércules, história, origem, poderes e curiosidades. É isso aí, clica aí. Valeu, um grande beijo e até a próxima. Follow!